Obrigado, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade dada uma vez mais. Estamos confiando integramente em Ti. Pedimos nos concedas permanecer na Tua graça e aos Teus pés, debaixo da Tua santa unção, para a Tua própria obra e para a Tua própria glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje estamos no capítulo 4 desta série acerca do reino, e a vez passada fizemos uma introdução, principalmente aquela primeira parte do Sermão do Monte, e a ele em geral, mas começamos e deixei no tinteiro algo que tinha que ter dito, mas que não disse. E então que agora, antes de continuar, gostaria de dizer, porque pertence ao capítulo anterior. Comparando Mateus 5 com Lucas 6, por causa dos críticos, é necessário fazer esta pequena aclaração. Aqui, no testemunho que nos dá Mateus, e é a razão pela qual se fala do Sermão do Monte, aí diz que o Senhor subiu ao monte. Subiu ao monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. E Lucas disse da seguinte maneira no capítulo 6. Aqui, do verso 12 até o verso 16 deste capítulo, que se corresponde também com outras passagens em Mateus e Marcos, ele faz menção do fato do Senhor ter escolhido aos apóstolos, aos 12 apóstolos. E agora fala que ele descia com eles, desde o verso 17, descendo com eles, parou numa planura. Então, lembre que fala descendo. Não interprete a palavra planura isolada. A palavra planura está em relação com a palavra descendo. Aí na palavra descendo já está um monte. E esta planura é uma planura no monte. ¿Ve? Porque algumas pessoas dizem, não, pois aqui é uma contradição, porque lá diz que falou no monte, aqui diz que falou na planura. Então os críticos acostumam fazer essas discussões. Mas aqui diz descendo. Descendo. Ou seja, ele desceu do monte. Antes de conhecer o lugar, eu me perguntava como seria isto. Eu sei que a palavra é inspirada por Deus, creio pela misericórdia do Senhor, que é assim. E eu compreendia, sem ter conhecido o lugar, que seguramente no monte, quando se está descendo no monte, aquele monte tem algum lugar que é já no plano e depois continua descendo. E nesse lugar plano foi que aconteceu as bem-aventuranças e o Sermão do Monte. No ano 2005, o Senhor me permitiu estar lá e era tal como o Espírito Santo tinha me explicado. Realmente tem aquele monte das bem-aventuranças e chegando nele tem um lugar plano e depois continua subindo um pouco e justamente nesse lugar plano, nessa planura no próprio monte, foi que aconteceu as bem-aventuranças. Hoje são lembradas naquele lugar e tem uns edifícios e jardins naquele sítio. Então, era necessário fazer esta pequena aclaração que tinha que ter feito ontem, rápida, mas esqueci, ficou no tinteiro, mas agora passo para vocês por causa dos críticos. Por causa dos críticos. Amém?
Então, não é que exista uma contradição, sino que naquele monte havia aquela planura. Então, Lucas se lembra que era naquela planura, mas diz que era descendo. Amém? E aí está depois, seguindo a leitura, porque aí tem outras coisas, dice, donde se encontraram muitos discípulos seus e grande multidão do povo e de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo a ser curado de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos serão curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados. E aí ele começa aquele ensino chamado Sermão do Monte, que foi registrado em parte por Mateus, em parte por Lucas. Os dois registros são complementares e seguramente que muitas outras coisas foram faladas, mas ficaram pelo menos estas gravadas. Amém. Então agora sim, voltemos de novo a Mateus, capítulo 5. Ontem nos detivemos bastante na introdução e na primeira parte, hoje espero que podamos avançar um pouco mais. Estamos pendientes não de nós, sino do próprio Senhor, amém? Da palavra, o importante é não escorrer, sino seguir ao Senhor, atender a Ele na sua palavra e atender a seu Espírito. Então, ele começou falando, bem-aventurados os humildes de espírito, esta palavra que aqui foi traduzida humildes, no grego é a mesma palavra traduzida pobres, em Lucas. Exatamente a mesma palavra, só que por razão da tradução, ou do sentido que o tradutor entendeu que estava falando, o Senhor ele usou esta palavra humilde como para ficar mais perto do sentido espiritual. Ontem nos detivemos acá, acho que já podemos continuar ainda, que se vocês pegam uma concordância exaustiva e buscam a palavra pobres, e pobres em espírito, vocês vão ver que Deus tem muita coisa a dizer e temos ainda muita coisa a aprender ao respeito. Amém? Não estamos pretendendo ser exaustivos de nenhuma maneira, só voando rapidamente por acima da palavra. Agora passamos à segunda bem-aventurança, segundo Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta foi a que foi colocada um pouco depois por Lucas. Aqui fala de chorar. Quando uno lê estas bem-aventuranças detidamente junto com as de Lucas, por uma parte e pelo resto do Sermão do Monte, que é além das bem-aventuranças, tudo que está contido nos 3 capítulos de 5 a 7 e também no capítulo 6 e 7 de Lucas, uno vê que sim, de fato, ele está falando do caráter das pessoas do reino. Mas ele também está falando da classe de pessoas que recebem o reino com mais facilidade, porque também ele fala disso. Ele fala disso, que para algumas pessoas é mais difícil, e por isso ele acha que é uma bem-aventurança para outras pessoas que foram colocados pela providência de Deus em alguma situação difícil. Irmãos, temos que entender isso. Muitas vezes, Deus que nos conhece tem que agir conosco dessa maneira. Ele sabe que se não passamos por algumas situações difíceis, parece que nos esquecemos dele. Parece que não somos capazes, às vezes, de administrar as bênçãos. Deus nos quer dar todas as coisas, de fato nos deu tudo com seu Filho. A palavra de Deus diz isso, aquele que não poupou seu próprio Filho, sino que o entregou por todos nós.
como não nos dará também com Ele, todas as coisas? E lá em Apocalipse fala de outra bem-aventurança, fala de aqueles que recebimos ao Senhor, aqueles que viemos a Ele. Diz que os vencedores herdarão todas as coisas. Deus criou todas as coisas e Ele quer nos dar as coisas. Ele quer nos dar não só algumas coisas, Ele quer nos dar tudo. Tudo Ele quer passar para nós. Para Ele tudo é somente como se fosse o postre, como é que fala? A sobremesa. Para Ele tudo que Ele criou é somente a sobremesa. Porque Ele nos deu antes, Ele mesmo, que não é coisa. Ele mesmo se nos deu, o próprio Deus se nos deu em seu Filho. Deus nos deu o seu Filho. E Deus nos deu o seu Espírito. Isso é muito mais que qualquer coisa. Mas como se fosse pouco, que não é pouco, é tudo, nos deu também com Ele. Também com Ele. Todas as coisas para nos desfrutar. Só que Ele sabe que para poder desfrutar as coisas, temos que estar com Ele, temos que nos parecer a Ele. Porque senão as coisas separadas dEle viram um ídolo. Qualquer coisa separada dEle, nós mesmos, até nossa própria justiça própria, nossa devoção, nós mesmos, nossa imagem, ou qualquer coisa que nós tenhamos, de qualquer tipo material, ou intelectual, ou algum talento artístico, qualquer assunto pode se convertir num ídolo. E como Deus nos conhece, Ele então às vezes tem que nos herir para que não idolatremos as coisas que somos, ou que temos, ou que possuímos, para nos libertar da escravidão e então nos voltar para Ele mesmo, nos trasladar de nós a Ele. E então, nele, Ele de novo nos devolve todas essas coisas. Ele foi que deu a Isaac para Abraão. Ele foi que deu a Isaac. Mas Ele também que deu o que Ele deu. Se Ele deu a Isaac, porque Ele pediu o que Ele deu? Para que Isaac não virasse um ídolo. Para que Abraão não dependesse da sua astúcia em reter as coisas, sino que voltasse a depender só de Deus. Mas uma vez que Abraão colocou a Isaac no altar, Deus lhe devolveu a Isaac. Então, às vezes, Deus tem que trabalhar conosco para que sejamos ricos em fé, tem que permitir que passemos pobreza. E Ele diz, eu conheço, como falou para Esmirna e lembrávamos ontem, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Né? O Senhor estava enriquecendo, usando a pobreza, usando a dor, pode ser usando a guerra. Quantas coisas o Senhor permita que venham na nossa vida, podem ser usadas por Deus. E nesse sentido, é que Ele diz, bem-aventurados os pobres. E também em espírito. Bem-aventurados os que têm fome. Não somente fome e sede de justiça, sino fome de comida. E uno diz, onde que está a bem-aventurança da fome? A bem-aventurança da pobreza? Qual é a bem-aventurança? É que Deus está usando isso para te abençoar. Nesse sentido, ele é bem-aventurado. Não que ser pobre seja em si só uma bem-aventurança, mas não fala bem-aventurada a pobreza, fala os pobres. Bem-aventuradas aquelas pessoas que foram colocadas por Deus em situações que vão facilitar a eles buscar a Deus, que vão facilitar a eles depender de Deus. Então, estas bem-aventuranças que nos falam do caráter, não só as bem-aventuranças, sino todo o Sermão do Monte,
que nos fala do caráter dos súditos do reino dos céus, também falam da bem-aventurança, da mão providente de Deus em nossas circunstâncias, a bem-aventurança das dificuldades permitidas por Deus em nossas vidas. Não é que Deus queira que nós sejamos masoquistas e gostemos do sofrimento pelo sofrimento per se ou por si mesmo só, não. O sofrimento tem um sentido, tem um objetivo. Nem o próprio Deus se eximiu do sofrimento. Eu acho que se alguma das criaturas de Deus, e acho que todas sofremos, muito mais sofre Deus. Não pensemos que o próprio Deus se eximiu do sofrimento. A própria palavra de Deus fala do sofrimento de Deus. Diz que doeu no coração dele ter feito o homem. Mas isso não foi porque Deus ficou surpreendido, não pensava que o homem ia sair com aquela coisa e agora se arrepentiu no sentido humano de que tem que voltar para trás. Não, não é nesse sentido que a palavra diz que ele se arrependeu. Porque ele é onisciente, ele conhecia tudo de antemão. E ele assumiu, quando criou o homem, ele estava criando uma criatura que ia ofender ele mesmo. Até hoje ele é ofendido constantemente. Faz 2 dias me escreveu minha filha, que tem 18 anos, Elizabeth, na universidade, me disse: oh pai, que coisa, às vezes gostaria de sair da universidade. Não vou sair porque eu sei que o Senhor quer que eu esteja aqui, mas estão ofendendo o Senhor constantemente. Ofendendo o Senhor constantemente. A carreira dela não é de ciências exatas, sino de ciências humanas. Então imagina, ofendendo o Senhor constantemente. E ele sabia disso. E ele assumiu essa dor. E em Isaías diz que ele foi angustiado com nossas angústias. Ele nos conhece desde o mais íntimo. E ele carrega conosco. Ele chora conosco, porque se ele nos ensina a rir com aquele que ri e chorar com aquele que chora, ainda sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. E não chorou só fazendo figura, não, de verdade chorou, porque ele viu o que a morte faz. Ele viu o sofrimento e ele sofre conosco. Ele chorou, porque ele sofre conosco. Me perdoam que eu vou contar uma ilustração pessoal, mas ele ainda chora. Uma vez, por causa dos meus pecados, o Senhor me deixou ver uma lágrima dele, só uma lágrima dele descendo assim, pelo vidro. Não vou fazer doutrina disso, mas eu penso que ele ainda chora. Ele intercede por nossos pecados. Então ele sabe como nos tem que treinar. Se ele mesmo não se eximiu da dor, as criaturas não podemos ser eximidas da dor. Há uma guerra, há uma ofensa contra Deus, há uma resistência hostil ao Senhor. E o que hoje consideramos para fugir, a dor, não queremos, vamos fugir. Depois o Senhor vai permitir-nos considerar que a dor foi boa. Deus achou mais sábio, e Ele é a sabedoria mesmo, que conhecêssemos a dor, que conhecêssemos a pobreza, não só ser pobres em espírito, sino também, às vezes, somente pobres. Às vezes, não somente ter fome e sede de justiça, sino também ter fome de comida, ter sede. Ele permite estar enfermos às vezes, chorar por várias classes de situações. Então, agora ele fala: bem-aventurados os que choram. Ou seja, Deus está encontrando uma razão, haverá consolo. Me lembro aquele relato que não é parábola, não disse que seja parábola lá em Lucas 16, que conta a história de Pulón e de Lázaro.
E logo aparece um sendo consolado e outro sofrendo porque tive esses bens somente na vida, porque ele considerou sua vida o que tinha, não a Deus, mas aquele pobre Lázaro, que teve dores e sofrimentos, era consolado. Então o Senhor conhece que Deus é um Deus que consola, que Deus é um Deus que, como ama, tem preparado consolo. Se não houvesse consolo, Ele não permitiria a dor. Mas a dor é um preparo do consolo. É a dor a que permite desfrutar o consolo depois. Ele sabe que se choramos hoje, ainda disse Tiago que se estamos rindo, choremos. Choremos porque temos muitas coisas pelas quais chorar. Podemos rir, podemos agradecer o que temos, desfrutar, mas tem coisas pelas quais chorar. Tem muitas coisas nas quais nós temos que pedir a Deus para que o inimigo retroceda. Não estamos chorando por elas, estamos permitindo muitas coisas que estão em nossas mãos como igreja, pedir e resistir, orar, não permitir coisas que estão acontecendo. Às vezes seguimos rindo quando poderíamos chorar por aqueles que estão sofrendo, como o irmão estava lembrando o caso de nossos irmãos agora na Índia, sendo perseguidos, pastores matados, os templos deles queimados, os irmãos escondidos nas selvas. O que está acontecendo? Então, quando você lê as bem-aventuranças totalmente, se todo o Sermão do Monte em geral fala do caráter dos súditos do reino, mas aqui também, nestas bem-aventuranças, há um outro elemento, que não tem a ver somente com o caráter, sino que tem a ver com a providência de Deus para nos conduzir a Ele e a seu reino. E às vezes essa providência é permitir que estemos em situações que, desde um ponto de vista humano, não são agradáveis, mas que é necessário. É necessário, disse Paulo. Ele descobriu a necessidade. O Espírito ensinou claramente a Paulo, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Quando estamos passando por elas, nós achamos que é muito difícil. Mas depois que passamos por elas, se você é cristão, e se você caminha perto de Deus, você vai estar feliz de ter passado por aqueles caminhos estreitos, por aquelas provas. Temos que aprender, como disse Paulo agora, me gozo no que padeço por vós. Não que fosse masoquista, mas ele sabia que aqueles sofrimentos conduziam à edificação da igreja, conduziam ao avanço do reino de Deus. E nisso está também a bem-aventurança. Nisso também está a felicidade, que os que querem ser bem-aventurados, dichosos, felizes, os que choram. Não porque chorar seja algo bom, não porque Deus gosta que choremos, mas Deus gosta que sejamos consolados. Mas somente vai ser consolado aquele que sofreu, aquele que chorou. Disse que Deus tem preparadas coisas que não subiram no coração do homem, que o homem nunca viu, que o homem nunca ouviu. Deus tem preparadas para os que o amam. Qualquer irmão aqui, ainda sendo frágil e pecador na carne, quer dar umas boas surpresas a seus seres queridos. Dar algumas surpresas à sua esposa, aos seus filhos, aos amigos, aos irmãos. Assim seja uma pequena coisa, mas se alegra quando o outro é gratamente surpreendido por uma coisa pequena. E se nós, disse o Senhor Jesus, se vocês, sendo pecadores, sabem dar boas
dádivas a seus filhos, quanto mais vosso Pai. Quanto mais Ele tem preparadas surpresas que nunca imaginamos. E para aumentar nosso desfrute delas, Ele permite um preparo aqui na terra. Acho que os anjos, que nunca desceram na terra e que estão na glória de Deus, pensarão que os que passam pela terra são heróis, ainda que eles têm que lutar também, em outra medida, mas eles estão em glória, eles estão vindo. Então, irmão, também é bem-aventurado, não somente por questão do caráter, sino por questão do sentido, da estratégia de Deus em nos conduzir a Ele e a seu reino. Isso também temos que ver nesta e em outras bem-aventuranças. Vamos ver Isaías 61, 2, que é um verso onde aparece também este sentido da bem-aventurança, que é uma promessa de uma profecia messiânica. Lembre-se que Isaías 61, 2 é uma profecia acerca do Messias, que o Senhor Jesus Cristo leu. Esse passagem ele leu na sinagoga e foi aplicado para ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aquele que tem fome, que até pão duro sabe bom. Então, quebrantados e boas novas para os quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E lembremos-nos o que fala Tiago: se estamos rindo, choremos. Se estamos rindo, choremos. Busquemos motivos para avançar mais rápido pelo caminho estreito. Vamos a passar ao seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, o Senhor está falando que as pessoas futuras herdeiras da terra são os mansos, são os que não brigam pela terra. Que coisa, que paradoxo. Os que brigam morrem na briga. E fica para os que não brigam. Irmãos, vocês estão aqui no Brasil por enquanto, estão muito tranquilos, não? Mas eu estou vindo da Colômbia, que é um país que nas últimas décadas tem passado por bastante dificuldades. E nós temos visto com nossos próprios olhos que nem sequer temos que esperar para a vinda do Senhor para ver isto. Tem os grupos de esquerda querendo derrubar o governo, querendo tomar as coisas pela força, e tem os grupos querendo defender os grandes latifúndios e os grandes fazendeiros, e organizam a ultradireita e a ultradireita contra a ultraesquerda. Entre eles mesmos se matam. Às vezes, os mesmos da direita se matam entre si, os mesmos da esquerda às vezes ficam tão paranoicos que pensam que algum dentre eles está traindo eles, que tem algum infiltrado do inimigo, e matam os próprios soldados deles. Coisas terríveis, histórias, irmão, super tristes se conhecem na Colômbia. Eles se matam entre si, os violentos. Aquele que toma a espada morrerá a espada, disse o Senhor. Por isso que na história da igreja sempre houve irmãos que tomaram bem definidamente uma posição pela não resistência e pela não violência. Especialmente os irmãos menonitas, que vieram daquela rama pacifista dos anabatistas,
porque hubo entre os anabapistas algunos pacifistas como Menos e outros que foram armados, como Thomas Munzer. E os que se armaram foram mortos com armas. Se armaram, os camponeses se armaram, quiseram fazer a Nova Jerusalém com espada, tomaram algumas cidades lá na Europa, querendo fazer com suas próprias forças a Nova Jerusalém. E os príncipes também se armaram, já estavam armados, e os bispos católicos também, e vieram com o exército imperial e arrasaram com os campesinos, com aqueles que pensavam que com a espada iam estabelecer o reino. E o Senhor falou: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores pelejariam. Mas meu reino não é de aqui, o Senhor não quer reinar pela espada. O Senhor reina porque Ele é reconhecido na sua excelência em nossas consciências, em nossos espíritos. Por isso é que queremos que Ele reine. Ele não está forçando-nos ao estilo islâmico a receber a fé ou morrer. Não, Jesus é mais excelente. Jesus pede que nós ouçamos, conheçamos a Deus nele e creamos e lhe sigamos. Essa é a maneira como Ele quer estabelecer seu reino, não pela espada. A espada fica para os que não recebem a mensagem dele, da paz. Ele vem primeiro com paz. E depois que Ele permite outro cavalo vermelho cavalgar detrás do cavalo branco. Mas Ele envia primeiro o cavalo branco da mensagem do Evangelho, o ministério da justificação, da reconciliação, a paz com Deus, e primeiro. Mas as pessoas derramam o sangue dos santos, então vão beber sangue, porque gostam de sangue. Mas Deus não faz beber sangue no início. Ele traz águas vivas para beber. Mas quem rejeita as águas vivas vai ter que beber depois outra coisa. É delicado. Bem-aventurados os mansos, Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para vossas almas. Temos que aprender a ser mansos, aprender a esperar. E acho, se vocês me permitem, isso vamos fazer rapidamente, que um dos melhores comentários desta bem-aventurança é o Salmo 37. É o Salmo que é o contexto de onde o Senhor Jesus, que lia os Salmos, tomou também o espírito desta bem-aventurança. Então, permitam-me, irmãos, só para enriquecer, só para pôr atenção ao espírito deste Salmo, Salmo 37, para associar ele com esta bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Salmo 37. Deixemos ao Senhor nos tocar com o espírito da sua palavra, porque o objetivo disso não é saber coisas, conhecer alguma nova interpretação. Não, o objetivo é estar abertos ao Espírito do Senhor, que Ele nos toque, e que Ele nos ganhe, e que Ele nos transforme. Esse é o objetivo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz,
e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele rinde os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e lhe estendem no arco, para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham no reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos simples. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio tira emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o assegura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Esse é Davi. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuir essa terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei
E eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quantos transgressores serão a uma destruídos? A descendência dos ímpios será exterminada. Bem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Ai, irmão, eu não aguentei a tentação de ler tudo o Salmo. Acho que não tem melhor comentário desta bem-aventurança que este Salmo 37. Amém, irmãos? Então vou terminar esta bem-aventurança já. E vamos passar para a seguinte, aquela que também cita nosso irmão Lucas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus conhece pessoas que têm fome, e seja fome de comida. Também tem fome de justiça. Mas pode ser uma pessoa que não tenha fome de comida, mas que ame a justiça. Pode estar farto porque Deus lhe dá tudo para desfrutar. Pode desfrutar com gratidão. Sabe o que é gratidão? Sabe o que é graça e misericórdia de Deus? Fidelidade de Deus? Então, sua confiança está em Deus. Mas aqui diz assim, serão fartos. Tem fome e sede de justiça. Porque, às vezes, nós não temos fome e sede de justiça. Às vezes, nós parece que somos indiferentes. Como achamos que a politicagem deste mundo é tão corrupta. Então, nos tornamos abstencionistas no eleitoral e temos que votar porque é obrigatório. Em Colômbia não é obrigatório votar, então muitos irmãos não votam. Nos voltamos abstencionistas. Somos indiferentes em quanto à justiça. Nosso Senhor quer que tenhamos sede e fome de justiça. Agora, nós vamos compreender as pessoas que têm fome e sede de justiça quando tenhamos fome simplesmente. Como fala Lucas. Lucas fala uma bem-aventurança que também fala o Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Se lembram? Ele não acrescentou mais em Lucas. Ele falou esse aspecto da bem-aventurança. Porque, às vezes, uma fome permitida pelo Senhor pode nos conduzir a algo bom. O objetivo é conduzir a algo bom. Os seres humanos poderiam fazer muitas coisas boas. Os pobres sempre estarão convosco. E quando desejares, quando quiseres, isso fica com vossa vontade. Não está com minha vontade. Bom, se o Senhor me disse, então eu vou ajudar os pobres. E não, o Senhor não disse, eu te vou dizer. Quando você quiser, quando desejares, quando quiseres, lhes podeis fazer bem aos pobres. Sempre tereis pobres convosco, para ter oportunidade sempre de exercitar a vontade, tomar a decisão de lhes fazer bem. Irmão, isso é para fazer agora na terra, isso agora aqui. Não somente lá no milênio, quando vem o Senhor, Ele vai fazer tudo bom, mas Ele quer que nós façamos bem antes de Ele vir e estabelecer o milênio. Irmão, ontem fizemos menção de 2 Coríntios, num contexto. Lá, se você volta a ler esses capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, você vai encontrar
uma palavra do apóstolo Paulo que gostaria que os meus irmãos pudessem ler com seus próprios olhos nas suas próprias Bíblias. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9. Me perdoem que me detenha nisto, mas isso é algo que está no tinteiro e não tem que ficar aí no tinteiro. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, também isso continua no capítulo 9, mas não vou ler todos os capítulos, senão vou ler algumas coisas. Dice Paulo, desde o verso 10, para não pegar o contexto completo, ainda que em privado eu aconselho os irmãos, especialmente que se reúnem como igreja, ler estes 2 capítulos, ler eles completos. E nisto, 8:10. E nisto dou minha opinião, pois a vosotros que desde o ano passado principiastes, como principiaram a quê? Fazer aquele fundo de ajuda aos pobres que ontem lembramos. Desde o ano passado, principiaram a fazer aquele fundo. Não só a prática, mas também o querer, porque às vezes se pratica por obrigação, de forma legalista. Diz que podemos dar de comer aos pobres e repartir nossos bens, e se não temos amor, de nada serve. Ou seja, é possível até praticar por obrigação. Tem pessoas que têm demandado aos pastores e obrigaram, através de juízo, a devolver o dízimo. Porque falaram que se dizimava ia ter e não tive o que prometeu o pastor. Então falaram, fui enganado pelo pastor, levaram a ele ante o juiz e o juiz obrigou a devolver o dízimo. Mas aqui fala que se pode praticar, não para Deus, sino para interesses personais e diante dos homens, sem sinceridade. Mas aqui diz: vosotros desde o ano passado principiasteis a fazer aquele fundo de ajuda para os pobres. Não só a prática, principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra. E aí Paulo animando. Começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, eficácia na ajuda dos necessitados, eficácia. Segundo as vossas posses. Se tem poucas posses, ajuda o que pode. Se tem muitas, ajuda mais. Porque se há, esse condicional, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é... Aqui vamos chegando ao que estamos falando. Estamos falando de a bem-aventurança da fome e sede de justiça. Não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Não é. Não é que uns sejam aliviados e outros sobrecarregados. Isso não é. Mas, olhe o que fala. Para que haja igualdade. Para que haja igualdade. Parece mais comunista que Marx e que Mao. O Espírito Santo. Mas não é um comunismo forçado, com espada, tem nada disso. Mas é o Espírito Santo que diz para que haja igualdade. Por quê? Porque qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. É dizer, o que eu desfruto, quero que ele desfrute. O que eu tenho, quero que ele tenha. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Então o propósito é que haja igualdade. Que coisa!
não no milênio. Aqui, nesta tradução, vou ler esse versículo, que é o versículo 13, diz: porque não digo isto para que haja para outros holgura e para outros estrechez, senão, diz aqui nesta tradução, para que em este tempo, não no milênio, não no céu novo e terra nova, como aqui tem outras traduções em português, que incluem o tempo presente, para que neste tempo, com igualdade, a abundância vossa supla a escassez deles, para que também a abundância deles supla a necessidade vossa, para que haja igualdade, como está escrito: aquele que recolheu muito não teve mais, e el que pouco não teve menos. Isso é a palavra de Deus. Esse é o Novo Testamento. E não é para o milênio, é neste tempo. Então agora, lendo esta tradução, de novo o verso 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vos sobrecarga, mas para que haja igualdade. Aqui nesta tradução não fala deste tempo, parece que o tradutor comeu algum pedaço da Bíblia e não colocou aqui, deixou como para o milênio. Assim fazemos nós, deixamos estas coisas para que o Senhor faça. Mas o Senhor disse: vocês, quando quiserem, podeis fazer bem. Sempre tereis pobres convosco. Podeis, quando o Senhor fala, podeis, porque você tem que exercitar a vontade que Deus lhe deu. Quando fala, pode se casar, com tal que seja no Senhor, case-se com quem quiser. Porque às vezes nós estamos querendo que Deus nos fale com quem vamos nos casar. E às vezes Ele fala, a mim me falou, ela vai ser sua esposa. Mas às vezes irmãos e irmãs levam 5, 10, 15 anos esperando que o Senhor fale, e o Senhor já falou. Mas que falou? Case-se com quem quiser, com tal que seja no Senhor. Esse também é um verso. Ou seja, que a pessoa tem que escolher. Porque para isso Deus deu a vontade ao homem, para ser exercitada. Só que antes de exercitar ela tem que consultar a Deus. Mas Deus muitas vezes deixa você em liberdade. Eu me lembro uma vez, porque no princípio da minha caminhada procurava que o Senhor me falasse: Senhor, onde quer que vai? E ele me falava, às vezes sem perguntar me falava: vai para lá, visita tal. E uno vai ficando acostumado a receber direções de Deus. Mas uma madrugada o Senhor me falou, assim, acordamos e nos sentamos na cama, minha esposa e eu, a orar a Deus juntos antes de nos levantar, aí sentados. E aí, enquanto orávamos, o Espírito me falou que eu sairia da Colômbia. E então, depois minha esposa se foi, eu fiquei ainda na cama orando e perguntei ao Senhor: Senhor, e onde quer que eu vá? E fiquei surpreendido com a resposta. E era uma resposta que está na Bíblia e que ele falou para Jeremias, mas me falou também a mim, a mesma coisa. E sabe qual foi a resposta? Toda a terra está diante de ti. Vai aonde melhor e mais cômodo te pareça ir. Fiquei surpreendido com tanta liberdade. Às vezes eu queria, vai para a Macedônia, não vai para lá, que às vezes acontece mesmo. Mas quando o Senhor te dá liberdade, parece que Ele está esperando que nós amadureçamos para nos dar liberdade. Porque Ele quer pessoas livres. E a graça nos faz livres. Livres para escolher o que nós queremos. Porque senão vamos escolher o que nós queremos, não somos livres. Quando já tínhamos madurado, Deus sabe o que vamos escolher, o melhor. Ou pelo menos por aí pertinho. Mas oxalá seja o melhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, aqui, quando fala neste tempo, nós pensamos que isto vai ser só no futuro.
que essas questões sociais da igreja, isso vamos deixar a outros irmãos. Não, irmão. O Espírito Santo sempre ama o próximo. Sempre. Às vezes, há palavras tão claras na Bíblia e nós estamos pedindo ao Senhor se temos que obedecer ou não. Você que acha? Para que mandou se não temos que obedecer? Se está mandado, está na Bíblia, para obedecer. O que temos que pedir é graça para obedecer, não para perguntar, será que o Senhor quer que eu ame o meu próximo? Será que o Senhor quer que eu obedeça a meus pais? Aí tem que obedecer os pais. Tem que amar o próximo, como assim mesmo? Tem que fazer as coisas. Então, quando nos encontramos com uma demanda do Senhor, o Senhor quer isso, Senhor, confio na tua graça. Conto contigo. Conto com a tua graça. E aqui vou contigo. Aqui vamos juntos. Em nome do Senhor Jesus. E fazemos com Ele. Ele conosco. Irmão, vou ler um verso que ilustra isto, que é muito necessário compreender bem. Porque é que às vezes temos mal entendido a palavra de Deus e não conhecemos o lugar que Deus deu à nossa vontade. Ainda que nossa vontade esteja fraca por causa do poder do pecado, ela existe. E o Espírito nos indica o que Deus quer e nos fala claramente a sua palavra. Então, nós podemos crer no Senhor. Senhor, tua vontade é muito clara nisto. Fortalece a minha vontade para fazer a tua vontade. Porque o Senhor quer, mas Ele também quer que você queira. Por isso Ele deu vontade. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis, por isso o Senhor nos juntou. Não porque Ele não queria, senão porque Ele queria que você também quisesse e você não quis. Você deixou só a Ele querer. Se Ele quer que pega a gente da orelha e ponto. Mas não é assim. Deus não vai fazer assim. Você tem que convencer a Deus que você também quer. No Cântico dos Cânticos, o Senhor olha e diz a ela, o amado disse da amada, afasta teus olhos de mim, porque eles me venceram. O amado foi vencido pela amada. O amado não pôde reter a vista na amada. Foi vencido por ela. Afasta teus olhos de mim, porque eles me venceram. Nós temos que vencer o Senhor nesse sentido, não vai interpretar em outro sentido, no sentido que temos que convencer Ele. Senhor, venha teu reino. Faça-se a tua vontade. Isso temos que querer de verdade. Ele tem que ver isso na noiva. Se ele não vê isso na noiva, não vai querer voltar. O que ele quer ver é isso de coração. Senhor, venha teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra. E nós somos os primeiros que temos que... O mais pequeno mandamento que descobrimos que vem dele, que expressa o caráter dele. Senhor, o Senhor gosta disto e por causa disso eu vou fazer. Com alegria. Só porque saiu do coração dele. Porque expressa a natureza dele. Então aí nós temos que seguir o Senhor. E então aqui, neste capítulo, fala de, neste tempo, que haja igualdade. Alguns pensam que os apóstolos se equivocaram lá em Jerusalém, e a igreja se equivocou quando ninguém dizia ser seu próprio nada do que possuía, que tinham todas as coisas em comum. Não era um comunismo obrigado por ninguém. Era o amor de Deus nos corações, que ninguém tinha as coisas próprias. Aqui, esta casa é do irmão, mas todos estamos desfrutando como se fosse nosso. Não é assim? Porque colocou que dê ao serviço do Senhor e da igreja. E assim cada irmão coloca sua casa, seu apartamento, o serviço dos irmãos, sua comida, sua cama. Isso é o normal. Isso vai acontecendo não por obrigação, não por decreto. Não precisamos os planos de mão de 5 anos, os próximos planos, nada disso. Só precisamos
que o Espírito derrame seu amor em nós. E aí, na igreja, começa a se praticar a igualdade. Os irmãos pobres e ricos da classe média, todas as raças, todos são reconciliados. Os cultos e os incultos, os analfabetas e os eruditos, não há diferença, todos juntos, cuidando uns dos outros, se amando uns por outros, se preocupando uns pelos outros, se complementando todos mutuamente. Isso que está no coração dele. Esse é o desafio que ele está produzindo entre nós. Não é forçado. Ninguém está obrigado. O Senhor fala, vocês querem sair, voltar para fora? Pode ir. Não falou isso? Você não gosta disso? Pode ir embora, se quiser. Você acha que isso não é para você? Pode voltar para onde você quiser. Mas se vamos seguir o Senhor, vamos seguir todo o caminho. Amém? Todo o caminho. Vamos compreender o coração de nosso Pai. Amém? Coração de nosso Pai. Voltemos lá, irmãos. Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome. E também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome porque estão sendo conduzidos a buscar a Deus. Amém? A depender dele. Por isso são bem-aventurados. E os que não têm fome de comida, mas têm fome e sede de justiça, são igualmente bem-aventurados. Serão fartos, serão saciados. E começa na igreja. Começa na igreja. Porque o que vai aparecer no milênio começa na igreja. Serão fartos. A igreja cuidava das viúvas. A igreja cuidava dos órfãos. Cuidava dos irmãos necessitados. Havia listas, havia diáconos, pessoas dedicadas a saber o que estava acontecendo com os irmãos. A igreja sabia. Havia uma distribuição diária de alimentos e às vezes até havia problemas porque havia preferências entre as viúvas hebraicas e as gregas. E então resolviam isso com pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria para servir as mesas. Servir as mesas. Havia uma lista de viúvas, os que tinham família que podiam atender da sua família, pois a família tinha que cuidar da viúva para que houvesse suficiente do fundo da igreja para cuidar das outras. E havia uma lista, se sabia que eles eram os que precisavam de quê? E eram supridos na igreja, ajudados. A igreja procurando cuidar da vida de todos. Se podemos criar fontes de trabalho, melhor. Se podemos alugar uma casa conjunta para estar juntos, os irmãos se ajudando, cuidando, uns ajudam, outros cooperam. Não abandonando os irmãos, sino representando o amor e cuidado do Senhor por eles, encarnado na igreja. E todos juntos fazemos verão. Porque uma golondrina não fez verão, mas muitas fazemos verão. Amém? Até o bispo Macedo pensa que vai ser presidente se todos os evangélicos votam por ele. Aunque não estou falando disso, estou falando da igreja. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos. Vou ler no anterior, Isaías 55, 2, que tem a ver com isto, e já passo o seguinte. Isaías 55, 2. Aí fala o Senhor assim. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Verso 1.
a todos vossos que tendes sede, vinde às águas. E vossos que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque se pode comprar sem dinheiro, os pobres não têm dinheiro, mas depois de ter a barriga cheia, podem cooperar em algum trabalho, mas depois de comer. Amém? Porque muitos nascem e vivem desnutridos os primeiros anos da sua vida e perdem capacidades de trabalho. Nós temos que ter em conta estas coisas. Seguinte, bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na igreja existem aqueles que fazem misericórdia. Na igreja, às vezes, nós encontramos aqueles dons, não? E colocamos os dons que são de serviço, assim, de pregar ou de profetizar. Mas quando Paulo cita eles, ele cita todos entreverados. Quer ver aquele entrevero aí? Vamos para Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, acho que capítulo 12, que fala dos dons. Sim. Verso 4. Porque da maneira que num corpo temos muitos membros, pero não todos os membros têm a mesma função. Assim nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo. Todos membros, não só do corpo, membros uns dos outros. Da maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se o de profecia, use-se conforme ao cânon da fé. O diaconia, serviço, servir. Está misturando profetizar com diaconar. Servir, ministrar as necessidades. O que ensina no ensino, o que exorta na exortação, o que reparte com liberalidade. Está misturando exortação, ensino e repartir. Tem irmãos que foram colocados no corpo para repartir. E não precisa ser rico. Eu me lembro de um casal pobre que havia na igreja em Assunção, e já ele morreu. E a irmã está viúva. Irmão, esse irmão sempre estava levando uns tomates para cá, chegava na casa do irmão com umas laranjas. O que mais repartia era mais tomates e laranjas. Nós também, às vezes, pepinos, algumas outras coisas. Não era rico. Era um irmão igual que todos, mas sempre estava repartindo, assim seja tomates, assim seja laranjas. Irmão, isso está aqui misturado com os que ensinam. Não coloca os que ensinam lá e os que repartem tomates lá. Não é tomate, mas reparte alguma coisa, tem para repartir. Amém? Irmão, não precisa ser milionário para repartir. Todo misturado, profecia e diaconia, ensino, exortação e repartição. Não sei, tem outras traduções. Aquele que preside com solicitude e que faz misericórdia com alegria. Você vê, irmão, como na igreja está todo misturado. Não colocou Paulo na separação. Aqui são os dons de ensino, os principais, não? De profecia, e os outros lá. Não, tudo misturado. Para Paulo, todos são importantes. Todos estão no mesmo. Se todos estão na cama, todos estão no chão. Não, alguns estão na cama e outros no chão. Todos os dons estão no mesmo lugar, já seja na cama, já seja no chão. Tudo misturado. Ensinar, repartir, profetizar, presidir, ter misericórdia. Tudo está misturado. Tudo na igreja é completamente prático, porque a expressão de Cristo não é a nossa própria expressão, é a expressão de Cristo.
como Ele se move em nós, aquilo que Ele enche nos seus corações de amor para ser expressado de uma ou outra forma. Irmão, quando você começa a ver o Senhor se movendo na igreja, você fica assombrado de quantas coisas faz o Espírito Santo através dos irmãos. Coisas que ninguém pensava. Alguém pensou, e alguém fez. E todos desfrutamos daquele irmão que teve aquela ocorrência de fazer esse microfone assim, e preparou tudo aqui, ninguém falou para ele, só o Espírito Santo. Aleluia, e outro fiz aquilo, e outro fiz aquilo, e outro fiz aquilo. Todos inspirados, todos expressando ao Senhor. E esse trabalho conjunto é o culto racional que juntos oferecemos sacerdotalmente ao Senhor. Ah, meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, aquele que faz misericórdia, achará misericórdia. Diz que a misericórdia, diz em outro lugar, triunfa sobre o juízo. Diz que aquele que não fizer misericórdia, não se fará com ele. Com a vara com que você julga outro, com essa mesma vara você será julgado. Com a medida com que você mide, com essa medida você será medido. Se você é duro, vai precisar de dureza, para que você conheça como você é, porque você não sabe como você é, até que não sejam com você do jeito que você é. Jacó não conhecia como ele era, mas Deus fez que se encontrara com seu tio Labão. Labão era mais Jacó que Jacó. Era mais velho, mais astuto. Este sobrinho meu aqui, este genro aqui. Não era como não era nem genro nem sobrinho, como era? Era cunhado. Cunhado de Jacó. Deus tinha um cunhado para tratar com Jacó. Não, Labão era o cunhado, era o irmão da Rebeca. Então era cunhado, sim. E trabalhou e fez suas coisas. Ou era o tio? Acho que era tio. Bom, então me perdoa tudo que está errado, minha memória está confundida, mas o principal era que era um Labão lá da família, era um parente lá, amém? Bom, esse é o assunto sério. E assim ela aprendeu. Depois chegou a ser uma pessoa muito digna. Amém? Mas tive que ser tratado, como disse o irmão Washington, pagado com a mesma moeda com que ele pagou. Aquele nota falsa que ele entregou, com ela pagaram. Amém? O que nós vamos encontrar e o que saiu de nós. É como um dominó. Esse dominó vai dando a volta e vem tudo sobre nós no final. Assim diz, o que você fez, se fará com você. Como fizeste, se fará contigo. Então, por isso, essa máxima de sabedoria. Assim como queres que se faça contigo, você tem que fazer com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os límpios de coração, porque verão a Deus. Como eu gosto disso. Quão necessário é ter um coração limpo para poder ver a Deus. Porque Deus se esconde se uno é falso. Eu gostaria que lêssemos uma passagem que está em Ezequiel, que nos ajuda a entender isto. Vamos lá no livro de Ezequiel. Não está muito longe, está entre os capítulos 13 e 14. Ezequiel, vamos lá. Vamos. O livro de Ezequiel.
14. Capítulo 14. Vou ler daqui. Vieram a mim alguns dos anciãos de Israel. É só para ilustrar esse princípio de ser limpio de coração para ver a Deus. E por que Deus às vezes se esconde das pessoas. E por que as pessoas às vezes não entendem. Isto explica por que alguns não entendem. Diz que os límpios de coração entendem todas as coisas. Os justos entendem, dizem. Mas dos ímpios não entendem. Ao justo lhe é fácil o mandamento. Mas quando alguém tem alguma coisa escondida no coração, incorreta, ele mesmo se está colocando um véu para não entender. Às vezes as pessoas não querem entender. E vão ficar com oscuridade. Então, olha o que fala aqui. Vieram a mim alguns dos anciãos de Israel. Estou fazendo tradução ao português de Reina Valera. E se sentaram diante de mim, de Ezequiel. E veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, estes homens têm posto seus ídolos em seu coração e têm estabelecido o tropeço da sua maldade diante do seu rosto. Acaso he de ser eu, em modo alguno, consultado por eles? Olha como fala Deus. Deus não se deixa consultar com aquele que vem, diz que a consultar a Deus, mas já estabeleceu em seu coração o que quer. Já tem seus ídolos, tem algo no lugar de Deus no coração. E Deus disse, eles vêm, diz que a consultar a Deus. Aparentam que tem interesse em saber a vontade de Deus, mas Deus não se deixa consultar por eles. Filho do homem, acaso vou ser consultado por eles? Vou te dizer uma coisa. Eles já estabeleceram seus ídolos. Eles já estabeleceram seu próprio tropeço. Eles amam algo mais que a mim. Algo mais que a verdade. Irmão, é tão sério vender a verdade. Porque aqueles que não receberam o amor da verdade para ser salvos, ficam expostos a espíritos de erro. Porque foi o que eles escolheram. Não é indiferente fechar os olhos e fechar o coração. É delicadíssimo. Os límpios de coração, eles verão a Deus. Mas se alguém já estabeleceu no seu coração seu próprio ídolo, algo que ama mais, que não quer perder, não quer arriscar, aquele que perde a vida da sua alma, a gana para a vida eterna, que vai desfrutar no reino. Mas aquele que defende a vida da sua alma, a perderá. Não poderá desfrutar dela. Muitos, ainda que salvos, terão no milênio menos do que tiveram na era da igreja. Porque o Senhor falou que aquele que guardou e não produziu, lhe será tirado e dado a outro que produziu fruto. De maneira que ele tinha certas coisas na era da igreja que não vai ter no milênio. Não vai ter, porque será tirado dele coisas que ele tinha, coisas que Deus deu a ele para trabalhar para Deus, para Cristo, na era da igreja. Na hora do tribunal de Cristo, lhe será tirado e dado a outro. Dado a outro. E o Senhor fala que ninguém tire a tua coroa. Deus queria te dar uma coroa. Era para você. Estava para você preparada.
Mas você deixou que outro pegasse essa coroa, como aquele soldado da história cristiana primitiva, que estavam matando nos irmãos, e aquele soldado viu as coroas deles, e quando um renegou de Cristo, viu que a coroa foi tirada, aquele soldado falou, eu quero essa coroa, e foi, e morreu no lugar daquele irmão que renegou, aquele que saiu. Foi reemplaçado, foi substituído por outro. Então, limpeza de coração. Os limpos de coração verão a Deus, mas Deus não deixará ser ver. Ninguém verá a Deus sem santidade. Não me verá homem, viverá para estar diante de Deus. Não é coisa fácil. Todas nossas vergonhas estão expostas. Todos nossos interesses ocultos estão expostos. Então, amados, se não somos limpos de coração, vamos ficar em trevas. Agora, se somos filhos, vamos ser corrigidos. Oxalá não seja nas trevas. Oxalá o Senhor nos toque e nos voltemos para Ele. E, como disse ele, ama a verdade e não a vendas. Não há que vender a verdade, nós temos que comprá-la com alto preço. Compra a verdade. Paga o preço que seja para ficar com aquela pérola de grande preço. Vende tudo que tem, mas fica com aquela pérola. Porque o reino dos céus é semelhante a esse homem que gostava das pérolas. E encontrou uma mais valiosa que todas e vendeu tudo para ficar com ela. Temos que comprar a verdade, mas não temos que vendê-la. Temos que pagar o preço que seja. Porque senão já não somos mais confiáveis. Vai acontecer o que um pouquinho mais adiante vai falar da sal que perde seu sabor. Já não presta mais para nada. Já os demônios vão se rir de nós. E depois a própria gente também. Porque começamos a se edificar e não terminamos. Bem, irmãos, é sério. E acho que esta bem-aventurança é a que fala disso. Os límpios de coração verão a Deus. Irmão, é delicado não amar a verdade do Senhor e o Senhor. Os que não receberam o amor da verdade para ser salvos, ficarão debaixo do espírito de erro. Deus tenha piedade. Seguimos aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o Senhor quer que seus filhos sejam caracterizados por ser pacificadores, por ser pessoas que procuram a compreensão, a longanimidade, o conserto, a reconciliação, fazer a paz. Isso é característica dos filhos de Deus. Por isso serão chamados filhos de Deus, porque são pacificadores. E o fato de ser pacificadores, o que faz que eles sejam chamados filhos de Deus. No tabernáculo havia 48 tábuas. Esse número 48 é o número do novo homem, que é o corpo de Cristo, que está representado no tabernáculo. Porque o número 6 é o número do homem, que foi feito no sexto dia, e o número 8, que vem depois do 7, depois do sábado, é o número do domingo, o número do dia da ressurreição. Então, o novo homem, 6 por 8, 48. Por isso, o corpo de Cristo, que é o novo homem, tinha 48 tábuas representando-o no tabernáculo. Dessas tábuas, tinha 20 no norte. No costado sul, outras 20. No costado de ocidente, 6.
mas nas esquinas tinha uma em cada esquina que não estava nem direção norte-sul, nem este-oeste. Eram tábuas que permitiam a continuidade, a comunhão, a formação de um só tabernáculo em todas as tábuas. Eram tábuas esquineiras. E isso é muito importante. Porque às vezes, até no próprio corpo de Cristo, por quanto a unidade da fé e do conhecimento está ainda no futuro, porque a unidade do Espírito já existe. Efésios 4:3 fala que guardemos a unidade do Espírito. O Espírito já é um, e a unidade dele é a unidade do corpo, dos que temos o Espírito de Cristo. Somos um, porque ele é um. Mas que sejamos um não quer dizer que pensamos igual, sentimos igual. Somos um porque temos a mesma vida de Deus, a mesma natureza divina, o Espírito de Cristo. Mas temos que alcançar até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. Ou seja, o Espírito, que já é um, nos vai conduzir a uma unidade mais plena, onde vai melhorando nosso entendimento e vamos encaixando, como diz lá em Efésios 3, que vamos crescendo em amor a fim de compreender com todos os santos quais sejam as medidas de Cristo. Para compreender as medidas de Cristo, temos que compreender com todos os santos. Eu sozinho não posso compreender as medidas de Cristo. Você sozinho não pode, mas todos juntos podemos compreender as medidas de Cristo. E por isso Deus trata com nosso coração, Ele nos fortalece em espírito, para que arraigados em amor, sejamos plenamente capazes de compreender com todos os santos quais sejam as medidas, altura, profundeza, altura, etc., de Cristo. Então precisamos uns dos outros, como ontem estávamos falando daqueles 4 ângulos da terra desde os quais tem que ser visto Cristo. Nós estamos num ângulo, mas tem irmãos em todos os 4 cantos da terra olhando para Cristo. E só entre todos é que vamos ver a riqueza plena de Cristo. Então aquelas tábuas que estão nas esquinas eram tábuas que permitiam a comunhão dos que tinham direções distintas. Porque tem tábuas, as tábuas do Ocidente, era uma parede que tinha uma direção. E os do Norte e do Sul tinham outra direção. Mas se encontravam nas esquinas. Elas eram como catalisadores. Os irmãos que conhecem alguma coisinha de química, sabem que 2 elementos, às vezes, não podem ficar juntos. Mas um terceiro elemento pode ter comunhão com este e pode ter comunhão com o outro, e ajuda que os 2 que não podiam estar juntos, agora estejam juntos, formando uma molécula. Às vezes, um sozinho é veneno, e outro é veneno. Mas o catalisador junta 2 venenos e faz sal de cozinha para comer. Imagina, pode fazer de 2 venenos comida. Isso é um catalisador. Isso que é um filho de paz, né? Um pacificador. Isso de que nos fala nessas tábuas esquineiras, que Deus está trabalhando em nós. Amém? Oxalá podamos ser catalisadores, que podemos ter comunhão com estes, podemos ter comunhão com aqueles, não há problema, podemos ter comunhão. E outros que não podem, você vai ajudando, fazendo o contrário daquele que leva mexericos, que separa, diz que os mexericos separam os melhores amigos, são separados. O contrário de pacificadores. Nós não levamos mexericas. Não sei se estou falando a palavra certa ou estou falando outra palavra, mas você entende pelo menos o que quero dizer. Amém? Se é mexerica, não é... Se é, como? Mexerico. Ah, bom. Ah, sim, é tangerina, algo assim. Bom, obrigado. Então, como... Mas você entende o que quero dizer. Não levar aquelas coisas que separam
sino aquelas coisas que deixam mais próximas as pessoas. E isso tem que ser característico dos súbditos do reino de Deus. E isso é bem-aventurança, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa, e me chama a atenção que não fale aqui por causa da fé, sino da justiça. Porque a justiça é fé praticada, está incluída aí. Vê? E não é somente fé imputada, sino infundida também, aplicada, para nos fazer justos pela fé, mas também com disposição. Porque o sangue nos faz justos por uma justiça imputada, somos perdoados por imputação. Mas a Bíblia fala de algo mais. Diz que o novo homem foi criado na justiça e santidade da verdade. O novo homem é justo por natureza. O novo homem é santo por natureza. O novo homem é fiel, é verdadeiro. Nós não somente somos perdoados, sim, somos perdoados. E Cristo é nossa justiça imputada, isso é uma primeira coisa. Mas não somente nos foi dado o sangue que nos limpa e nos perdoa, também nos foi dado o Espírito. Também somos participantes da natureza divina. E o novo homem foi criado na justiça e santidade da verdade. Justiça infundida além de imputada. Porque o Evangelho começa pela justiça imputada, pelo sangue, mas continua com um novo nascimento. E o novo nascimento não é só por causa do perdão, sino por causa do Espírito, por causa da nova natureza. E essa nova natureza é justa, que pratica justiça. Esse é o resultado da fé. Tudo começa pela fé. Mas lembre-se que ontem líamos de Pedro, que temos que associar a fé virtude. E a virtude, conhecimento, aí vai indo até chegar ao amor, porque dessa maneira teremos ampla entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui não diz bem-aventurados os perseguidos por causa da fé, sino por causa da justiça, porque quando diz justiça já está fé. Aí já está fé, aí dentro da palavra justiça já está a palavra fé. Me lembro de uma piada de um menino. Vou dizer esta piada que não tem nada a ver com isso, mas só para que sirva para lembrar. Porque estou vendo justiça onde diz fé. Perguntou a professora aos meninos: qual é uma palavra que tem T? E falou Joãozinho: panela, professor. Panela, professor? Onde tem T? A panela. Na tampa, professor. Tinha fé na tampa. Assim, fé está em justiça. Amém? Fé está em justiça como tampa está em panela. Amém? Bom, era só para lembrar. Porque deles, os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. 1 de Pedro 3,14. 1 de Pedro 3,14, porque estas bem-aventuranças ficaram aludidas nos escritos dos apóstolos. Então, 1 Pedro 3,14 diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós,
Ou seja, esta mesma bem-aventurança é citada aqui por Pedro. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois quando por minha causa, agora continua o Senhor, vos injuriem e vos perseguirem, e mentindo, porque às vezes não é mentira, às vezes os irmãos falam a verdade, aí não vale. Mas se for mentindo, disserem todo mal contra vós, o que vamos fazer? Vamos ficar tristes? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E agora vou saltar para Lucas 6, porque o que esqueceu Mateus não esqueceu o Espírito Santo. E Lucas, você vai recolher estas palavras porque nosso amado Mateus não lembrou, mas Lucas vai lembrar. Então, vou ler desde o verso 20 rápido, vamos ler rápido, porque já temos visto isto. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, esse vós não falou Mateus, mas Lucas sempre falou vós, os pobres. Vamos deixar assim, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome. Por isso o Evangelho é anunciado primeiro aos pobres, porque sereis fartos. Aqui falou só fome. Também vamos deixar assim, fome. Pobres e fome. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Aí, nessa pobreza, nessa fome, nesse choro, está a providência de Deus, conduzindo bem-aventuradamente as pessoas a valorar a Deus, depender de Deus, buscar e encontrar a Deus, porque às vezes, se não é nas difíceis, não nos voltamos para Deus. Deus nos conhece. Bem-aventurados sois, agora sim, porque además esqueceu Lucas, graças a Deus que não esqueceu Mateus. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Me chama a atenção que aqui fala que é no céu. Parece que começa já a partir do paraíso, que é no terceiro céu. Não é preciso esperar um milênio. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Já estamos sidos tidos por dignos. Amém? E que aconteça conosco um pouquinho parecido como aconteceu com aqueles personagens de Deus, e aún com o próprio Filho de Deus. Mas, aqui a palavra mais mostra que existe uma continuidade nas bem-aventuranças. Não começa com a palavra ai, como se fosse um trecho da Bíblia, uma passagem que não tem a ver com as bem-aventuranças. A palavra mais mostra que foi a continuidade, foi a completação. Amados, o que o Senhor ensinou é como uma moeda que tem duas caras. Numa cara tem bem-aventurança, na outra cara tem ai. Irmãos, não somente estas bem-aventuranças que estão aqui são as únicas da Bíblia. Só no Apocalipse já tem 7 bem-aventuranças diferentes. Ontem limos outra bem-aventurança lá em um salmo. E se você pega essa concordância exaustiva, você vai preencher uma página de bem-aventuranças e também outra página de ais.
ai. Irmão, acho que seria muito sábio fazer essa tarefinha. Vamos ler todas as bem-aventuranças e todos os ais. Por quê? Porque se temos isso presente, vamos ser bem conduzidos pela palavra de Deus. Que é o que é bem-aventurado? Isto. Que é o que Deus não gosta e fala, ai, isto. Aleluia, glória a Deus. Assim que, irmão, como não vamos ler os ais? Amém? Vamos ler os ais. Sim? De quem vieram estes ais? E todos os que estão na Bíblia? De Deus, de Cristo. Temos que ouvir eles com respeito. Temos que tremer diante destes ais. Não vamos ficar zangados. Pior para nós. Melhor é ouvir eles como foram falados por Deus. Amém? Ai de vós, os ricos. Por quê? Acaso Deus não fez rico e não nos deu todas essas coisas? Sim, o problema não é esse. Qual é o problema? É este. Porque tendes a vossa consolação. Porque vos consolais. Porque estáis cheios, satisfeitos com o que podeis conseguir com vossas propriedades de dinheiro. O dinheiro não é nem bom nem mau, mas o amor a ele que é a raiz de todos os problemas. Mamon é o Deus das riquezas. Ou seja, é aquele espírito que busca adoração, que nós queremos nos consolar com riquezas. Isso é o problema. Não seja nas riquezas nossa consolação. Só seja o Senhor. Se é o Senhor, Ele saberá o que temos que fazer. Amém? Mas ele disse, ai de vossos ricos, porque tendes a vossa consolação. Ontem lembrávamos aquele pulão que foi tormentado e disse, tivestes teus bens na terra, o que você considerou ser uma coisa boa, você fez dele um ídolo na terra, você adorou esse ídolo que tem um nome chamado de Mamon, você foi um mamonita, adorou Mamon, você considerou as suas riquezas como a fonte da sua consolação, você foi um idólatra. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso não quer dizer que Deus não possa dar riqueza. Deus dá riqueza, deu para Abraão, deu para Jó. Ele dá para que desfrutemos delas. Não há problema nelas. Elas são neutrais. O que não é neutral é o nosso coração. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, porque vai amar um e vai menospreciar o outro. Na hora certa, quando você tem que tomar a decisão acerca de um assunto, aí você vai descobrir a quem você adora. Qual é a nossa consolação? Mas se a nossa consolação é Deus, estamos preparados para administrar bem qualquer coisa que Ele coloque em nossas mãos. Amém? Então diz aqui a palavra de Deus, ai de vossos ricos, porque tendes a vossa consolação. Que lindo quando um irmão rico disse, de nada me sirve tudo isto sino o Senhor. Graças a Deus, que quer ao Senhor em vez de qualquer outra coisa. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Delicado isto. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Os falsos profetas, eu tenho visto com meus olhos, são recebidos com alfombras vermelhas, com câmara de televisão, com decorados nos parlamentos,
Estou falando. Pessoas que conheço com nome próprio, que dizem ser a segunda vinda de Cristo, eu tenho visto eles. Contei alguns casos particulares, alguns irmãos que não vou contar aqui. Então, é melhor quando falam mal de nós. Porque o Quixote dizia para Sancho Panza: os cachorros estão ladrando, sinal que eu vou cavalgar. Quando os cachorros ladram, é porque o Quixote está cavalgando. Se não tem resistência nenhuma, se o inimigo não trata de destruir você, falar mal de você, desanimar você, confundir você, parece que você é indiferente para ele. Não? Mas se há hostilidade, se há resistência, se há falsidade, é uma boa señal. É uma boa señal. Assim fizeram sempre, dizer, qualquer que quer viver piadosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Isso é o normal. Isso é o normal. Amém, irmãos? Pode começar suave, porque sempre a perseguição começa suave. Não como fala lá no livro de Esdras, não? No livro de Esdras fala assim: oh, vocês estão edificando, nós queremos edificar com vocês. Só queriam se infiltrar para espiar e para estorbar e frenar a edificação. Assim foi a perseguição no começo. Só infiltração, só espionagem, mas a intenção era parar a edificação. Mas depois, já quando não seguiram no jogo deles, senão que os edificadores seguiram no caminho da edificação, da casa de Deus e da cidade de Deus, então agora vejo um ataque mais hostil. Acusações públicas, ainda diante das autoridades seculares, ainda com falsas profecias para intimidar, hostilidade aberta. A hostilidade primeiro se oculta e depois já não pode mais se esconder. É como um corvo com penas de pomba. No início parece uma pomba grande, mas veio um ventinho e as penas saem voando e era um corvo. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E aceitemos qualquer coisa que seja. É bom sinal se há resistência. É bom sinal. Amém? Regozijai-vos. Irmãos, e então aí fala: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Bem-aventurados sois o contrário, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. 9:30 ou 10:30? 10:30. Bom, vou fechar então. Queria chegar até um pouco mais adiante, mas não vamos poder chegar hoje. Mas se Deus permite, amanhã vamos continuar. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti a bondade que nos concedes de novo. E agora somos ainda mais responsáveis ante Ti que ontem, porque nos tens concedido uma nova oportunidade. Pai, nos perdoa e perdoa a todos nossos irmãos. Perdoa todos os nossos pecados e os pecados de nossos irmãos. Perdoa, Pai, os pecados da Tua igreja. Nos concede o arrependimento. Ó Senhor, porque não queremos menosprezar ninguém. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.